Fala, galera. A gente vai dar continuidade agora aquele nosso roteiro das competências, beleza? E aqui a gente vai começar com a competência 3. Lembrando, já fizemos a competência 1 lá na nossa primeira semana, segunda semana a competência 2, e agora, como a gente passa para online, a gente vai dar continuidade na competência 3, certo? A competência 3, como vocês já sabem de modo geral, é aquela competência que vai avaliar o teu projeto de texto, a tua organização e seleção das informações, beleza? E como que tu vai desenvolver isso a partir de uma argumentação lógica e coerente. Aquelas perguntinhas que eu tenho te apontado direto em sala de aula que tu não pode esquecer. Como que o problema acontece, por que que esse problema acontece e quais as consequências desse problema, certo? Tudo isso dentro dos descritores e dos níveis. Bora pensar nos níveis sempre mais altos. Nível 4, 160, nível 5, 200 pontos. Mas bora relembrar aqui o descritor da competência 3. É esperado que haja desenvolvimento dos argumentos de forma crítica e aprofundada, ou seja, que se selecione, relacione, organize e interprete fatos, informações, opiniões e argumentos a fim de defender uma tese, ou seja, o teu ponto de vista. Então, de cara, essa competência, só para te relembrar, ela vai avaliar o quê? A seleção dos teus argumentos e a seleção das fundamentações para esse argumento, para explorar a tua análise. Por que eu estou te falando isso nessa reta final? Porque às vezes a competência 3 ela é um pouco fácil, ora banalizada. Né? A competência 3 já fecha, passei o ano todinho fechando, mas às vezes ela gera uma instabilidade. Por quê? Porque tu tens ali uma rotina de responder as perguntas que são importantes para a competência, selecionar o argumento e desenvolver e pronto, está fechado nisso. Mas não. Lembra, o Enem tem pensado cada vez mais nessa articulação do repertório, que basicamente é avaliado na competência 2, como nós já vimos, mas quando tu utiliza esse repertório como uma estratégia argumentativa, ele passa também para a competência 3. Então, organiza, né, seleciona, interpreta e relaciona todas as informações que foram dispostas. Lembra que, quando eu falo de competência 3, eu também estou falando do planejamento textual. Tu não pode partir para a tua produção textual sem ter argumento e fundamentação. A disposição desses argumentos na introdução, como que tu vai dispor esses argumentos nos teus parágrafos argumentativos e como que tu vai resolver esses problemas lá na proposta de intervenção é avaliado no teu projeto de texto também aqui nessa competência. Beleza? Ponto importante, o projeto de texto, tu não pode esquecer disso. O projeto de texto, ele basicamente avalia a organização dos argumentos, das fundamentações e como que isso vai ser disposto dentro do teu texto. É imprescindível entender que, ao ativar essas habilidades, o participante elabora o seu projeto de texto de forma estratégica, uma etapa essencial para a criação de sentido. Esse projeto envolve a organização das ideias, a seleção dos argumentos relevantes e a estruturação do texto de maneira lógica e coesa. A competência 3 avalia tanto a elaboração desse projeto quanto a sua execução prática. Em linhas gerais, só para tu relembrar e não esquecer. Lembra aquela regrinha que a gente faz em sala de aula? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não esquece disso. O que é esse 1, 2, 1, 2, 1, 2? A mesma apresentação que tu coloca na tua introdução em relação aos argumentos, argumento 1 e argumento 2, tu vai desenvolver também nos teus parágrafos argumentativos. Teu primeiro desenvolvimento deve obrigatoriamente falar sobre o primeiro argumento que tu selecionou. Segundo parágrafo argumentativo deve obrigatoriamente falar sobre o segundo argumento que tu selecionou. Lembra, introdução, apresentou o argumento 1, apresentou o argumento 2. Parágrafo argumentativo, desenvolveu o argumento 1, desenvolveu o argumento 2. Proposta de intervenção, primeiro resolveu o argumento 1, depois resolveu o argumento 2. Alguma troca, falha, inversão dessa ordem vai gerar um problema de projeto de texto. E isso não pode acontecer, que é o mais tranquilo da competência 3. Então, não esquece. Projeto de texto vai avaliar essa tua organização. Não esquece 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fica gravando isso que é mais fácil de te lembrar lá na hora. Como tu já faz isso na prática,
e daí às vezes isso até gera, né, a questão da banalização da competência 3, isso vai te ajudar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Selecionou 2 argumentos para a introdução, desenvolveu esses 2 argumentos nos parágrafos argumentativos, resolveu esses 2 argumentos na tua proposta de intervenção. Combinado? Isso é o teu projeto de texto estratégico, organizado, planejado de fato, certo? Lembrando dos níveis mais altos, que é esses níveis que a gente mais procura, né? Bora pensar, claro, sempre no nível 5, mas aqui eu tenho o descritor de cada um desses níveis, só para tu relembrar e lembrar sempre. Quando a gente fala das competências, né? O que vai ser avaliado quase sempre é o elemento que está mais próximo do nível mais alto. Só que, se tu tiver algum elemento que te coloca no nível mais baixo, infelizmente, a tua nota vai para o nível mais baixo. Por que é importante sempre lembrar disso, sobretudo nessa reta final? Para que tu não dê margem para o teu avaliador. Sabe aquelas perguntinhas? Como? Por quê? Quais as consequências? O avaliador vai se perguntar, e essa resposta precisa estar ali descrita no teu texto. Lembra, não é responsabilidade do avaliador intervir no teu texto de alguma forma. Todas as respostas e as perguntas precisam estar ali escritas. O avaliador vai avaliar o que está escrito. É sua responsabilidade fazer essa escrita, tornar essa escrita possível que ele entenda como que o problema acontece, por que esse problema acontece e quais as consequências. Porque ele vai se perguntar e a resposta precisa estar ali. Aqui no nível 4, ele vai pensar em projeto com poucas falhas. O que é esse projeto? Projeto de texto. Não tem falhas ou poucas falhas consideráveis de como que tu vai organizar. E desenvolvimento com poucas lacunas. O que seriam essas lacunas? A ausência de resposta a essas perguntas. Como, por quê e quais as consequências. Aqui o descritor desse nível. A partir do nível 4, a redação deve apresentar indícios de autoria. Falamos bastante isso durante todo esse nosso percurso de escrita. O avaliador precisa te ver dentro desse texto. De maneira pessoal? Não, porque esse texto ele é impessoal. Mas ele precisa entender que você está ali. Quando tu faz a análise de um repertório, de uma frase, de uma citação direta, quando tu traz uma articulação daquilo que foi apontado por um autor para o texto, o avaliador te vê a partir desses processos. Então é importante que esses indícios de autorias, eles aconteçam, ou melhor ainda, a própria autoria, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho no nível 5. Pois você já necessariamente deve demonstrar certo domínio sobre o seu próprio texto. O conceito de autoria nesse contexto refere-se à capacidade de selecionar e contextualizar de maneira adequada informações provenientes de outras fontes que nos textos motivadores. Como nos textos motivadores. Isso pode ser feito por meio de inferências e paráfrases. Lembra daquela nossa aula, eu acho que foi agora quando a gente voltou, logo nas primeiras aulas do segundo semestre, que a gente fez aquele exercício de paráfrases, que eu marquei contigo que a paráfrase, ela te ajuda muito, ela auxilia muito nessa relação da autoria. Que quando tu desenvolve essas paráfrases, o avaliador, além de estar vendo o autor, que é a tua fundamentação, ele também te vê, porque são as palavras do autor a partir das tuas palavras. Isso marca, né, uma autoria, isso denota uma autoria. Então, é um nível que já vai ser pensado, né, numa nota mais alta, né, mas, claro que a gente vai sempre pensar nesse nível 5, sobretudo pela competência 3, ser uma competência muito mais estratégica, e essa estratégia tu já tem, que a gente já construiu esse caminho ao longo do ano. Nível 5, projeto estratégico, que é essa relação 1, 2, 1, 2, 1, 2, tu tem esse domínio. Outra coisa relacionada também a esse projeto de texto é, caso seja possível, tu vai utilizar no teu texto causa e consequência. Claro que o primeiro parágrafo argumentativo vai falar sobre as causas e o segundo parágrafo argumentativo vai falar sobre as consequências, que é o que vem primeiro, né? O que vem primeiro? As causas e depois as consequências. Às vezes, em algumas situações, em temas em que se coloca primeiro uma consequência e depois se discute a causa, por mais que não estejam relacionados, gera ali uma falha, né, nesse projeto de texto. Por quê? O que sempre vem primeiro? A causa, né? E depois as consequências. Então, é sempre bom estar atento em relação a isso.
E desenvolvimento completo de todas as informações, não tem lacunas, né? O avaliador se perguntou como que isso acontece, está ali a resposta. Por que que isso acontece, também está ali a resposta. Quais as consequências desse argumento, também está ali a resposta. Então ele não tem caminhos, né, para buscar ali uma falha nessa tua argumentação, logo isso é o teu desenvolvimento completo. Aqui deve-se apresentar um projeto de texto estratégico, quando a redação demonstra que o participante teve habilidade na seleção, na organização e na disposição dos argumentos, é porque há pleno domínio do texto, resultando em autoria. Ou seja, não deve mais pairar dúvidas acerca dos argumentos e do ponto de vista defendido. O texto ele é autossuficiente. Não precisa de colaboração do leitor para completar o seu sentido, até porque ele nem pode. O avaliador ele não vai interferir no teu texto, porque assim como ele pode interferir e te ajudar, ele pode interferir e te atrapalhar. É por isso que não é responsabilidade dele, não é da alçada dele interferir no teu texto. Então lembra, um exercício importante, sobretudo para essa competência, é se colocar também no lugar de leitor. Façam isso durante esse processo, que vocês não estão na escola, tem um pouquinho mais de tempo, te coloca no lugar de leitor em relação à tua escrita, né? Em cada competência a gente tem trabalhado 2 temas. Nesses 2 temas, tu vai escrever e também tu vai ler esse texto. Dá para entender? Dá para perceber? O que eu quis dizer aqui? Esse como está marcado? Esse porquê está marcado? Essa consequência também está marcada? Então esse texto autossuficiente é bem construtivo nesse sentido, tá? Não esquece disso de forma alguma. E é importante dar essa revisada, né, nessa reta final, nessa competência, porque ela é fácil, é tranquila, é estratégica, mas tem alguns pontos que devem ser considerados. E é isso que a gente está tentando fazer aqui agora. Combinado? Vamos, claro, sempre pensar nesse nível 5 como possibilidade, né, para a tua nota, beleza? Mas aqui a gente tem o descritor dos 2 níveis, né, os níveis mais altos, que é o nível 4 e o nível 5. Combinado? Seguindo, a gente tem as nossas 2 temáticas, né? Aí na tua revista, no teu material, a cada semana a gente tem apresentado 2 temas, certo? E aqui também, né, como a gente tem feito em sala de aula, eu vou trazer as discussões dessas 2 temáticas de forma panorâmica para que tu parta para essa produção já com possíveis argumentos, com possibilidades em relação aos teus repertórios e às tuas fundamentações, certo? O primeiro tema dessa semana vai falar sobre a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil e os efeitos à saúde pública, certo? É um tema que está lá no eixo temático saúde, especificamente porque ele vai falar dessa saúde, né, dessa saúde pública no Brasil, mas é um eixo também que está relacionado à questão social. Por quê? Quem é que não vai ter acesso a esse médico, né? São as camadas que estão fora do centro, que estão ali descentralizadas, que estão à margem, que estão afastadas, né, dessa distribuição de médicos. E daí a gente já percebe ali, cara do Enem, trazer 2 eixos temáticos ou trazer um eixo temático com um público específico, né? Nesse caso aqui eu posso ver um público específico também, que são as camadas menos favorecidas, né, que vão estar ali afastadas, né, dessa saúde. Então, teu tema, a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil e os efeitos à saúde pública. Elementos: desigualdade, distribuição, médicos, efeitos e saúde pública, tá? Marca esses elementos e bora partir para essa produção. De forma panorâmica, trouxe aqui numa tentativa de tu apresentar o teu tema. Foucault enxergava a saúde não apenas como uma questão biológica, mas como uma construção social e política. Na obra Nascimento da Clínica, ele analisa como instituições médicas passaram a regular o corpo e o comportamento das pessoas, ou seja, a saúde como um ato político, a saúde como um ato social. Nada mais a cara do teu tema, a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil e os efeitos da saúde pública. Então, esse primeiro repertório aqui é um recorte para tu apresentar o teu tema, relacionar como que o Foucault enxergava essa saúde, né, por uma questão da manipulação mesmo, né, dos médicos, da medicina, e essa saúde ela vai também ser um fator político, e relacionar isso com o teu tema, porque hoje eu tenho uma medicina como status. Hoje eu tenho uma medicina centralizada. Os médicos se formam e querem ficar nas cidades, nas grandes capitais. Não querem ir para o interior, não querem ir para o postinho ou para a UPA, como a gente chama, né, aqui. Então essa
percepção da saúde centralizada tem trazido problemáticas, né? E isso é que a gente vai discutir nesse tema. Como possíveis argumentos, a gente tem o legado histórico, a centralização da medicina, a medicina como status, a desigualdade social, a falta de incentivo para que esses médicos estejam, né, nesses espaços e o apagamento das áreas rurais. Lembra, estou te dando aqui possibilidades, tá? Seleciona daqui 2 argumentos e bora para a discussão desses 2 argumentos. Gabriel, não gostei de nenhum desses argumentos aqui. Posso escolher os meus? Fique à vontade. Gostei de um, mas eu já tenho outro. Posso? Também tranquilo. Isso aqui é a ideia, né, para que tu possa selecionar os teus argumentos. Então não esquece. 2, tá? Lembra? 1, 2, lá da tua introdução, que tu vai desenvolver nos parágrafos argumentativos e desenvolver lá na proposta de intervenção. Para tentar fundamentar esses 2 argumentos, eu tenho aqui a série sobre pressão, que nós já discutimos, inclusive, essa série em sala, né? Essa falta, essa ausência de médico nas periferias, né? Nas favelas, e a série sobre pressão vai retratar especificamente, né, essa relação da saúde pública. O conceito de saúde pública para a OMS, não esquece, a OMS vai definir saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Mas esse completo bem-estar físico, mental e social está chegando para todos? Não. Então eu tenho aí uma contraposição. Então eu tenho um repertório positivo e vai haver aí uma contraposição a depender do teu argumento. A Constituição Federal, no artigo 196, vai dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Todos estão tendo acesso a essa saúde? Não. O próprio tema vai discutir sobre isso, vai falar que há uma centralização desses médicos, que não estão chegando nos interiores, que não estão chegando nas áreas rurais, que não estão chegando nas periferias. Então tenho também aqui uma contraposição. E por último, o Ivan Illich, que na obra A Expropriação da Saúde, questionava o papel central do médico na sociedade. Que papel é esse? Esse daqui, perfeito. Deixa eu até dar uma marcar aqui para ti. Essa medicina como status. Ó, e tu pode perfeitamente fundamentar com esse argumento, com essa fundamentação aqui. A relação da centralização, vou colocar aqui um coraçãozinho, que tu pode fundamentar perfeitamente com a Constituição Federal. Espera aí que só apagar aqui. Espera aí, só voltar aqui, voltando. Foi, pronto. Centralização, coraçãozinho, Constituição, coraçãozinho. Foi, vou colocar aqui de novo. Centralização, Constituição. Só para, isso já deu para visualizar aqui, beleza? Legado histórico, desigualdade social, vou colocar aqui uma bolinha. E aqui na série sobre pressão, que a gente vai conseguir enxergar também. Então, tu já tens aqui um argumento e uma fundamentação, certo? E daí, essas possibilidades em relação à temática são possíveis para a tua produção textual. Bora para o segundo tema. Não esquece, não é para tu produzir só um, tá? São os 2 temas, reta final, exercício, produção. Quanto mais redação a gente tiver, melhor. Estamos aqui para acertar o tema da redação? Não. Estamos aqui para explorar o maior número de eixos temáticos, né? E os temas dentro desses eixos temáticos. Segundo tema da semana, dá uma olhadinha aí na tua revista, da vulnerabilidade à violência, as problemáticas sobre as pessoas em situação de rua no Brasil. Lembra que eu tenho conversado com vocês ao longo desses dias que o Enem tem trazido especificidades. Eu poderia só trazer para vocês aqui a questão das pessoas em situação de rua no Brasil, mas não, trouxe outros elementos porque o Enem tem buscado essas temáticas mais elaboradas, né? Bora pensar no tema que falou sobre o trabalho de cuidado. Era a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu acho que ainda tinha até outros 2 elementos, né, antes dessa palavra invisibilidade. Então, trouxe aqui outros elementos também para que a gente haja aí uma produção melhor e mais próxima daquilo que o Enem tem cobrado de vocês, certo? Vulnerabilidade, violência, problemáticas, pessoas em situação de rua, beleza? Tem os elementos aqui da frase temática. Bora pensar em um repertório para fundamentar esse tema, lá na tua introdução. A Organização das Nações Unidas, ONU, estabeleceu um plano de metas global
denominado Agenda 2030, ressaltando, entre alguns objetivos, a erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. É um documento que já está chegando próximo, né, que essas metas e esses objetivos estabelecidos pela ONU não estão sendo efetivados na prática. A gente tem aí essas pessoas em situação de rua que é uma camada que está em extrema pobreza, que está muito vulnerável em relação aos seus direitos, seja de saúde, seja de educação, de alimentação, de moradia. Olha aí, vários efeitos, né, negativos que as pessoas em situação de rua estão recorrentes, né, dentro da sociedade. Então, essa erradicação da pobreza já chegou em todos os lugares, como o Brasil? Já chegou? Ainda não. Então, tenho aqui esse repertório que vai trazer essa positividade em relação à erradicação da pobreza, mas que não acontece na prática. Então, é um repertório que vai trazer já essa relação da pobreza, essa construção social, né, em relação às possibilidades de tentar resolver essa pobreza, mas quando a gente enxerga aí as pessoas em situação de rua, essa vulnerabilidade à violência tem acontecido de forma muito acirrada, sobretudo no Brasil. Tenho aqui os argumentos que tu pode utilizar, né? O legado histórico pode ser um recorte bem interessante para essa temática, porque não é de hoje essa problemática. Se a gente falasse, se isso viesse no Enem nos anos 2000, de lá até aqui a gente ainda poderia falar sobre essa temática, porque não é algo que foi resolvido, que foi apontado, que a gente tem ali algumas políticas públicas, mas ainda não foi sanado, né, da sociedade. Então a permanência se dá justamente nesse contexto. A extrema pobreza, né, é um dos argumentos, é uma das causas dessa problemática. As pessoas não têm acesso, né, aos recursos financeiros, aos recursos trabalhistas, aos recursos educacionais. Isso vai manter essas pessoas na extrema pobreza, o que vai afetar e retirar os seus direitos. O da moradia, por exemplo, é um deles, né? Esse número exorbitante que vocês vão ver aí nos textos motivadores de vocês, a quantidade de pessoas em situação de rua hoje no Brasil, ela é alarmante. Por que que isso acontece? Bora discutir, bora pensar nas causas, bora pensar nas consequências disso. Vínculos familiares interrompidos é um possível argumento também. A gente tem a questão das problemáticas relacionada às pessoas com saúde mental também, né? Muitas pessoas que se perdem, que saem porque não tem, né, essa relação próxima com a família, que sai sem cuidado e não consegue voltar. Isso também pode ser uma problemática relacionada à situação de rua, né? As pessoas em situação de rua que vão estar propensas, né, a essas violências. A desigualdade social, a desassistência do Estado, né, de uma amadurecida na tua negligência do Estado, olha lá, a desassistência do Estado, a falta do Estado, né, nessa construção em relação às pessoas em situação de rua, a ausência de boa política, de políticas públicas eficazes em relação a essa questão, né, das pessoas em situação de rua. Isso é muito problemático nesse sentido, que vai gerar ônus a essas pessoas. A arquitetura hostil é um tema barra argumento que nós temos visto aí em discussão nos últimos 3, 4 anos, que vai afetar principalmente as pessoas em situação de rua. O Estatuto das Cidades vai apontar as cidades como espaços destinados para todos. E essa arquitetura hostil, ela vai afastar, né, esses indivíduos de alguns espaços. A gente vê, já conversei isso com vocês, exemplifiquei inclusive aqui em Belém. Aquele viaduto lá do entroncamento, antigamente embaixo dele era livre, né? Livre. Agora ele é cheio de pedras. Por quê? Porque as pessoas em situação de rua estavam fazendo moradias daquele espaço ali. Foi colocado essas pedras justamente para afastar esses indivíduos desse espaço. Ou seja, essa arquitetura hoje nas cidades, ela é pensada para excluir mesmo essas pessoas, afastar essas pessoas. Se tu não quiser utilizar como argumento, tu pode utilizar até como repertório, por exemplo, o conceito de arquitetura hostil, né? Isso pode ser uma fundamentação bem interessante aqui para algum desses argumentos, e daí tu pode ficar à vontade, certo? Vale lembrar de novo, estou te dando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos que tu pode selecionar 2, caso queira utilizar daqui, isso são possibilidades, beleza? Tu pode selecionar daqui um argumento e outro que tu queira, ou não, Gabriel, não gostei de nenhum dali, posso pensar em outros? Fica à vontade. A ideia aqui é mais explorar o maior número de informações em relação a esse tema. Combinado?
Tenho aqui possíveis fundamentações também para esses argumentos. A gente começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de praxe, documento que dá para utilizar aí em muitas temáticas, sobretudo a esses que são de questões sociais. Garante a todos os indivíduos o direito à moradia e ao bem-estar social. Moradia já é quebrado ali esse direito em relação às pessoas em situação de rua, e esse bem-estar, como eu falei a vocês, é um grupo que especificamente está muito vulnerável em relação aos seus direitos. Não vai ter acesso a uma alimentação, não vai ter acesso à saúde, não vai ter acesso à educação, não vai ter acesso à moradia. Se eu não tenho acesso a todos esses direitos, como é que eu vou ter um bem-estar social, né? Então eu tenho aqui um documento que é positivo, mas que não acontece na prática. Então, numa contraposição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as pessoas em situação de rua estão mais vulneráveis à violência. Segundo, fundamentação necropolítica, lembra, a gente trabalhou isso em sala, né, do Achille Mbembe, que vai apontar que o Estado, ao pautar-se na legalidade, vai definir quem vive e quem morre na sociedade, seja por meio de ações ou omissões. Quando o Estado não produz políticas públicas para resolver o problema das pessoas em situação de rua, ele está definindo que essas pessoas estão aptas a morrer. Então, a necropolítica ela vai ser a utilização da política para definir quem vive e quem morre por meio de ações ou omissões, o que é muito claro aqui em relação a esse tema. Terceiro repertório, o ensaio sobre a cegueira, do José Saramago, que vai apontar a relação da construção social em relação ao indivíduo e ao individualismo, a ausência de discussão da sociedade, a apatia da sociedade e do próprio Estado em relação às pessoas em situação de rua pode ser muito bem fundamentado com o ensaio sobre a cegueira, essa relação moral, essa relação individual que se está mais próximo do individual do que do coletivo, e eu não me importo, se não me afeta, eu não me importo, né? Logo, a sociedade tornou-se cega em relação a alguns temas, e as pessoas em situação de rua seriam um deles. E por último, os dois Brasis, também do Ariano Suassuna, quando tu vai apontar, por exemplo, a questão da desigualdade social. Deixa eu marcar aqui para ti. Desigualdade social, coraçãozinho, 2 Brasis. Ficou próximo, quase. O que mais? A desassistência do Estado pode ser muito bem fundamentado com a necropolítica. Já tenho argumento e já tenho aqui uma fundamentação. A extrema pobreza, vou colocar aqui um triângulo e vou lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, argumento e fundamentação, certo? Então, na discussão das nossas temáticas, a gente já tem repertório para introdução, possíveis argumentos e possíveis fundamentações para esses argumentos. Agora é contigo para a produção. Lembra, não é para tu produzir só um tema. Vou escolher só um? Não, produz os dois. Nessa reta final é bom ter o maior número de temas produzidos, correção. A gente está aqui assíduos para a produção e para a correção. Combinado? Então, gente, essa foi a nossa aula de C3, certo? E a gente se vê daqui a pouquinho, né, no nosso próximo encontro para falar sobre a C4. Beleza? Tchau, tchau e boa aula!